vamos fazer esta noite o capítulo número 10 de Apocalipse, de Daniel. Daniel 10 esta noite. Faltam apenas 2 capítulos para encerrarmos o livro de Daniel, 11 e 12, quarta que vem e a seguinte. E aí vamos encerrar Daniel. E eu conversava com o pastor, estávamos preocupados e o que vem a seguir? Porque haja profecia, né? Estudamos 6 meses o livro de Apocalipse e mais 3 meses o livro de Daniel inteiro, verso a verso, 9 meses de profecia. Mas estudamos 2 livros importantíssimos da Bíblia. E aí pensávamos juntos o que viria a seguir. E chegamos à conclusão juntos que essa coisa de fazermos uma série assim, a igreja tem gostado disso. E pensamos numa série e chegamos à conclusão que vamos fazer no próximo trimestre a série Parábolas de Jesus. Vamos estudar as parábolas de Jesus, pegar uma por uma, saber por que Jesus contava aquelas historinhas, o que ele queria dizer com aquelas histórias, qual era a lição espiritual que ele tirava, por que ele usava aquela linguagem, os símbolos das parábolas. Algumas pessoas têm dificuldade de entender algumas parábolas. Portanto, terminando Daniel, em seguida, nova série da classe bíblica, Parábolas de Jesus. Você pode divulgar, convidar amigos. Vai ser uma série muito gostosa, muito light, né? Vamos estudar aquelas histórias que Jesus contava e vamos entender as lições que ele tem para a nossa vida hoje através das parábolas. Portanto, vamos anunciar daqui para frente, terminando Daniel, Parábolas de Jesus, um trimestre, a cada quarta-feira uma parábola diferente, tá bom? E abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, que é o nosso capítulo desta noite. O capítulo 10 de Daniel, o 10, o 11 e o 12, exatamente os 3 que faltam, praticamente os 3 formam uma unidade. E os 3 se referem à última visão de Daniel, visão profética. 10, 11 e 12 é um bloco, é uma unidade. Hoje nós vamos estudar o 10. O capítulo 11, o capítulo da semana que vem, eu gostaria que ninguém faltasse e que você convidasse os seus amigos. Algumas pessoas até brincam comigo, né, pastor? Mauro, eu estou esperando o 11, eu estou esperando o 11, porque é realmente um capítulo que você não pode desconhecer o que está no capítulo 11 de Daniel. Não pode desconhecer o que está em nenhum dos outros, mas especialmente no 11, que é considerado um dos mais complexos. Não falte na próxima quarta-feira e você vai entender porque eu estou dizendo isso. Capítulo 11. A Sônia está me fazendo sinal. Quem não tem Bíblia para acompanhar, basta erguer a mão e a Bíblia vai chegar até você, tá? Quem quiser acompanhar com a Bíblia, ergue a mão e a Bíblia vai até você. Portanto, capítulo 10 essa noite é um bloco, 10, 11 e 12, a última visão de Daniel em 3 capítulos. Vamos ler o primeiro verso. Daniel, capítulo 10, verso 1, diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Aqui tem uma data. Qual foi o primeiro ano de Ciro? Quem se lembra? Babilônia mandou no mundo de 605 a.C. até 538. Babilônia. 538 entra a Medo-Pérsia. 538. Se está no 3º ano de Ciro, contagem regressiva, 537, 536, 535. Está aqui, ó. 3º ano de Ciro, ou seja, ano 535 antes de Cristo. Quem era Ciro? Rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome dele. A palavra era verdadeira e envolvia o quê? Um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Verso 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Para aqui. Bom, essa questão de unção com óleo, tudo eram costumes da época que não vem ao caso a gente explicar agora. Eles tinham prazer nessas cerimônias. Mas o que Daniel está dizendo aqui, que é o foco do nosso estudo, é que ele passa a ter então aqui uma nova visão. Já estudamos as visões anteriores que ele teve. Agora, uma nova visão para Daniel. E essa tem alguma coisa de muito especial nela, porque ele diz primeiro que envolvia o quê? Um grande conflito.
Essa visão envolvia um grande conflito. E a coisa era tão séria e o conflito tão especial, tão grande, que diz que ele pranteou 3 semanas. Ele chorou, sofreu, ficou angustiado, abalado, deprimido. 3 semanas, ou seja, 21 dias de depressão em função da visão que ele recebeu, porque envolvia um grande conflito. Agora, o que eu acho interessante nisso é que, mais uma vez, nós vamos aprender com Daniel a maneira como ele resolve os problemas da vida dele, desde que ele tinha 17 anos. Lembra-se lá na angústia do sonho do Nabucodonosor, quando o rei queria que matassem todos os sábios, porque ele queria saber o que ele sonhou. O que Daniel fez com os seus companheiros para poder receber de Deus a revelação do sonho? Orou. Oração. Aí a Bíblia vai caminhando, chega lá na época da cova dos leões. Ele foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Aí o que a Bíblia diz que Daniel fez? Orou quantas vezes por dia? 3 vezes por dia, com a janela aberta. Oração. Tudo que vai acontecendo na vida de Daniel, que você vai vendo no livro, sempre a maneira como ele resolve os problemas da vida dele é de joelhos. A impressão que eu tenho é que Daniel talvez tenha passado a vida dele mais tempo de joelhos do que em pé. Impressionante. De joelhos. E aqui não vai ser diferente. Mais uma vez Daniel vai buscar a Deus em oração para poder resolver esse problema aqui. Uma visão que deixa ele deprimido, abalado, completamente perdido. Verso 4. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, ou à margem do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Quem é que Daniel viu? Esse homem aqui, quem é? Que ele viu com essa descrição. Não é muito difícil você descobrir, porque se você, não vai fazer isso agora, mas se você em casa for olhar lá o 1º capítulo de Apocalipse, que nós já estudamos aqui, quando João, lá na ilha de Patmos, descreve a visão dele, se você for ver a pessoa que João viu, você vai ver que tem as mesmas características desse aqui. As mesmas características. E quem foi que João viu em Apocalipse 1? Jesus Cristo. Com as mesmas características, quem Daniel está vendo aqui? Quem é esse homem que aparece para ele? Aparece para ele. Quem é? Jesus Cristo. Portanto, aqui, e isso é importante, guarda isso. Nesta última visão, quem aparece para Daniel também é o próprio Jesus em pessoa. Mais para frente isso vai ter muita importância. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram ou nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam. Interessante isso. Não é a primeira vez que a Bíblia relata de um grupo de pessoas e de repente Jesus aparece e apenas uma pessoa vê e os outros não veem e ficam apavorados. Quem se lembra de um segundo episódio que isso aconteceu? Paulo. Lembra-se, na estrada de Damasco, ele vinha no cavalo, de repente ele vê um clarão no céu e vê Jesus Cristo. As pessoas que estavam com ele viram Jesus? Não viram. Não viram Jesus. Só ele viu. Quem se lembra de mais algum episódio assim? Monte da Transfiguração. Moisés, não, Pedro, Tiago e João, lembram-se? Quando viram Moisés e Elias, também. Só eles viram. Então, há situações na Bíblia interessantes, que a pessoa vê e os outros não veem. E o que isso quer dizer para nós? Que lição eu posso tirar disso? Às vezes nós conhecemos a pessoa de Jesus e nos convertemos. Aí começamos a pregar o Evangelho para a nossa família, e alguns chegam a ficar irritados, porque eles falam e as pessoas da família não aceitam. Aí ficam nervosos, vêm aqui, falam com o pastor, falam conosco, mas não é possível, uma hora eu prego para a minha família, e as pessoas não aceitam, ficam me gozando, ficam me chamando de fanático. Percebe? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta não veem o Cristo que nós vemos.
e tem que ter paciência. Eles não conseguem ver. Nós estamos vendo o Cristo Salvador. Queremos contar para os outros, mas eles não estão vendo o que nós estamos vendo. Dá para entender isso? Não adianta você ficar nervoso. Você tem que ter paciência e orar para que eles possam ver. Mas essa cegueira espiritual, ela é descrita aqui, aconteceu com Daniel. Ele viu Jesus, os companheiros dele não viram, ficaram com medo e fugiram e foram se esconder, mas não viram nada. Interessante isso. Isso acontece na nossa vida. Vemos, graças a Deus, que nós vemos a Jesus, mas muitas pessoas ao nosso redor não veem o Salvador como nós vemos, não conseguem vê-lo, e nós temos que orar por essas pessoas. Verso 8: Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Ele diz que é uma visão grande. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Ele desmaiou. Veja, que outra lição nós temos, hein? Amigos, é muito forte para o homem ter a visão da divindade. Por isso que a Bíblia diz que o homem não pode ver a Deus. Não dá para resistir. Desfalece, desmaia, não tem condições. A divindade é muito forte. A pureza, a santidade de Deus impossibilita qualquer contato nosso com Ele. E aqui, olha que Deus está providenciando os meios, escondendo o seu rosto até, providenciando os meios, aparece como um clarão, como uma imagem muito forte, para que ele possa ter contato com Daniel. Mas é impossível, a não ser que Deus providencie uma maneira milagrosa disso acontecer, com a permissão dele. Verso 10: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, ele estava desmaiado, né? E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Engraçado que é a segunda vez aqui que Daniel é chamado de muito amado. Segunda vez que é dito a ele que ele é muito amado lá no céu. Será que só ele? O que você acha? Você que veio aqui essa noite também é muito amado lá no céu? Pode ter certeza disso, absoluta certeza. Se alguém tiver dúvida disso é porque ainda não conhece a Deus. Sabem por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. O que quer dizer isso? Ele, para nos amar, não depende das coisas boas que nós façamos. Não depende. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama independente daquilo que nós façamos. Ele nos ama, mas odeia o pecado. As coisas erradas que fazemos, Ele odeia, mas a nós, Ele ama. E isso é uma lição para os pais, que sem maldade, sem malícia, às vezes educam os filhos de uma maneira equivocada. Quando o filho pequeno faz aquela coisa errada, aí o pai chega lá e fala assim: não faz isso porque Deus não gosta de criança que faz isso. Como Deus não gosta de criança que faz isso? Você está ensinando para o seu filho que Deus não gosta dele? Deus não gosta do que você está fazendo, mas Deus gosta da criança. Então às vezes a criança quer isso com aquela imagem, né? Deus não gosta de mim porque eu faço coisa errada. Não, Deus nos ama. Ele pode não gostar de algumas coisas que fazemos, é muito diferente. Deus não confunde o pecado com o pecador, Ele não confunde, Ele separa. Nós confundimos, né? Nós misturamos as coisas. Deus não faz isso. Verso 12: Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu vou fazer uma pergunta para você. Daniel estava orando 3 semanas orando. 3 semanas. Aí o anjo Gabriel aparece para ele mais uma vez, e o anjo respondeu uma pergunta muito importante. O anjo apareceu depois de 3 semanas, mas o anjo disse aqui: desde quando a oração dele foi ouvida?
Desde o primeiro dia. Pode ler aí, ó. Vamos ler de novo, verso 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia. Amigo, às vezes nós estamos orando um tempão por uma coisa, uma semana, 2, 3, 1 mês, anos, e alguém diz assim: mas Deus não responde a oração. Ele pode não ter respondido, mas desde quando a sua oração foi ouvida no céu? Desde o momento que você está de joelhos orando, a oração foi ouvida. Mas Mauro, se foi ouvida, por que não respondeu? Os versos seguintes vão responder essa questão. Os próximos versos vão responder por que não vem a resposta imediatamente. Mas a oração de Deus, a sua oração, a minha oração, ela é sempre ouvida imediatamente. Ela chega no céu imediatamente. E aí acontecem algumas coisas que este capítulo vai mostrar para nós. Aliás, estudando esse capítulo aqui, eu confesso para vocês que esse capítulo mudou alguma coisa na minha vida essa semana. Deus me ensinou mais algumas coisas. A gente, por mais que leia, que estude, sempre a palavra de Deus traz alguma coisa nova a todo momento, não é de vez em quando, a todo momento. Esse capítulo me mostrou com mais clareza algumas coisas importantes que a gente precisa entender no relacionamento com Deus. Já já nós vamos chegar ali, nesse ponto. Olha só, desde que as tuas palavras desde que ele se dedicou na oração, no primeiro dia a oração foi ouvida. Agora, antes de ler o verso 13, eu quero comentar uma coisa com vocês. Por que eu disse aqui que esse capítulo foi diferente nessa semana para mim, na minha vida? Como você se sentiria, qualquer um de nós aqui, se Deus chegasse para nós e dissesse assim: ó, você quer saber o que acontece por trás dos bastidores do mundo espiritual? Você gostaria de ver que Deus levantasse a cortina assim e mostrasse no mundo espiritual o que acontece por trás das cortinas, nos bastidores? O que acontece no mundo invisível, o mundo que nós não podemos ver, o mundo dos seres espirituais? Deus chegou para Daniel aqui e falou assim: então Daniel, se prepara, você desmaiou, eu te fortaleci, te coloquei de pé, mas eu preciso mostrar uma coisa para você contar, você vai escrever. Eu vou mostrar para você o que acontece no momento que você está orando, o que acontece no mundo espiritual. E aí você precisa saber disso, por isso que eu disse que mudou a minha vida. Que eu preciso entender, no momento que eu estou orando, o processo que é desencadeado no céu e no mundo espiritual. E a gente às vezes não sabe disso. Que coisa impressionante acontece quando nós estamos orando. E Deus agora vai revelar para Moisés. Eu não conheço na Bíblia nenhum outro capítulo que demonstre tão claramente como em Daniel 10 o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. É o capítulo, na minha opinião, que revela isso com maior clareza. Daniel 10, o que acontece no mundo espiritual enquanto nós estamos orando. Por isso é importante prestar atenção aqui. Vamos lá, verso 13. A partir daqui, muita atenção. Como diz os jovens, muita atenção, muita calma nessa hora, né? Vamos ver aqui, verso 13. Lembram-se, ele estava orando. Antes de eu ler o verso 13, deixa eu fazer mais uma observação de contexto. Qual é o problema com Daniel? Por que ele estava desfalecendo? Por que ele estava preocupado? Aí a gente volta para o capítulo 8 e para o 9. Lembram-se? Qual era a preocupação de Daniel? Ele, desde que nasceu, desde criança, ele ouvia um outro profeta pregar. Quem era o profeta que Daniel ouvia pregando? Jeremias. Aí tinha lá uma profecia no livro de Jeremias que dizia assim: que o povo de Israel, aquele que foi cativo para a Babilônia, foi preso e levado para o império de Nabucodonosor, ia ficar quanto tempo preso na Babilônia, segundo a profecia de Jeremias? Quanto tempo de cativeiro? 70 anos. Babilônia, 605. Você vem contando o tempo aqui, diz que está no 3º ano do rei Ciro, portanto já no Império Medo-Persa. Lembra-se que na aula passada dissemos que faltavam 2 anos aproximadamente para se atingirem os 70 anos, e Daniel estava preocupado: está chegando o tempo e o meu povo vai ser liberto. Aí vem o anjo Gabriel e diz para ele assim: ó, até 2.300 tardes e manhãs, ou até 2.300 anos, para o santuário ser purificado. Aí deu um nó na cabeça do Daniel.
Ele ficou nervoso, preocupado. Ele falou: mas afinal de contas, são 70 anos para o meu povo ser liberto ou são 2.300 anos? Ele ficou numa baita de uma confusão. E aqui, nesse início agora do governo, o que o Ciro fez logo no início do governo? Alguém se lembra? Logo no início do governo, Ciro fez uma coisa muito importante. Baixou um decreto determinando que o povo de Israel poderia voltar para Jerusalém, reedificar o muro da cidade e reerguer o templo. Decreto de Ciro. Cumpriu a profecia? Cumpriu. E por que Daniel continuava sofrendo? Isso que eu vou falar está na Bíblia, no livro de Esdras, Neemias, mas a gente não pode ler agora. Porque aconteceu um negócio. Quando saiu o decreto para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para contribuir na construção da cidade. Os judeus se davam com os samaritanos? E os judeus acusaram os samaritanos de idolatria. Não, esse povo aqui nós não queremos conosco, de jeito nenhum. Ajudar aqui na construção da nossa cidade, samaritano não queremos. E aí o que os samaritanos fizeram? Se uniram e começaram a fazer oposição à reconstrução. Começaram a atrapalhar o projeto. Não deixavam reconstruir a cidade. E começaram a ir lá e começaram a falar com as autoridades do governo de Ciro. Começaram a fazer pressão, lobby político. Foram lá no Congresso e começaram. E aí o que acontecia? Passados 3 anos de governo e não andava o projeto da reconstrução de Jerusalém e Daniel sofrendo. Esse é o contexto da coisa. Aí o anjo aparece de novo para falar com Daniel e vai explicar para ele algumas coisas. No mundo espiritual, amigos, agora Deus vai puxar a cortina. Daniel está orando, 3 semanas, agora Deus puxa a cortina e nós vamos ver o que está acontecendo a partir do verso 13. Está acontecendo isso aqui, ó, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui falou o rei da Pérsia? Falou? Não. Aqui falou o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Que a gente vai ter que dissecar muitas das palavras desses 2 versos. Para mim, os 2 versos mais importantes do capítulo 10. Aqui Deus abriu a cortina e disse assim: bom, Daniel, você está orando há 3 semanas. Gabriel foi o anjo comissionado por Deus para vir resolver o problema. Aí Gabriel vem conversar com Daniel de novo e diz assim: olha, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você está orando e não vem a resposta, são 3 semanas. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Lá em João, não precisa mexer agora, para a gente não perder muito tempo aqui, mas você pode anotar para ler depois. Quem quiser anotar é João 12, verso 31, tá? João 12, 31. Jesus disse que Satanás seria expulso, é o juízo do príncipe deste mundo. Chegou o tempo da expulsão do príncipe deste mundo. Quem Jesus disse que era o príncipe deste mundo? Satanás. Claramente isso está na Bíblia, não só em João, como em alguns outros versos, Satanás é tido como o príncipe deste mundo. Portanto, se ele é o príncipe deste mundo, quem é o príncipe do reino da Pérsia, que é quem mandava no mundo naquele tempo? Quem era o príncipe? Satanás. Aí Gabriel diz que veio para resolver o problema, mas Satanás me resistiu por 21 dias. Amigo, presta atenção. O Ciro, por uma profecia bíblica, porque 150 anos atrás, Isaías havia escrito também que Ciro seria o que ele faria? Ajudaria com o decreto para reedificar Jerusalém. Uma profecia bíblica. Se cumpriu, Ciro fez o decreto. Aí queriam demovê-lo disso. Queriam que ele retirasse o decreto. Aí Daniel está orando. Mas vou chegar lá, Miguel, pastor. Já vou chegar lá. Daniel está orando. E aí, o que acontece? Ciro não prossegue com a obra. Gabriel vem para ajudar, mas diz que Satanás está resistindo. Percebe o que está acontecendo no mundo espiritual? Por que a oração de Daniel não estava sendo respondida?
Porque Satanás mandou anjos maus ou demônios influenciarem a mente de Ciro, influenciado por forças do mal. Estão nessa guerra. Aí Gabriel diz o quê? Quem que ele chamou para socorrer, para resolver esse problema? Miguel. Gabriel diz que foi necessário chamar Miguel para resolver isso. Bom, agora tem uma questão aí, já que essa briga espiritual que a gente não consegue ver, porque o pobre do Daniel está só orando, mas no mundo espiritual está havendo uma batalha de Gabriel com Satanás. Aí ele chama Miguel para resolver o problema e diz que Miguel resolveu. Aí nós temos agora uma coisa para resolver. Quem é Miguel? Porque por esse verso aqui é um ser tão poderoso que tem poderes para derrubar Satanás e resolver o problema. Então temos que desvendar na Bíblia quem é Miguel. E quem é Miguel? Bom, agora isso nós sabemos, né? Temos que deduzir. Mas existem versos na Bíblia que dizem isso? Existem vários. Vamos ver alguns, só para que aqui é importante a gente ver alguns versos. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Aqui você faz uma paradinha em Daniel, marca a página aí. Vamos ver Apocalipse capítulo 12. Para nós vermos as características desse Miguel. Quem é Miguel? Apocalipse 12, verso 7. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Diz assim: houve guerra no céu. Mais uma vez, guerra. Interessante, para aqui para eu explicar uma coisa. É importante, antes de nós continuarmos, lermos, entender o seguinte. No hebraico, no idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta. E a pergunta é: quem é igual a Deus? É uma pergunta no hebraico. Miguel significa quem é igual a Deus no hebraico. Este nome, Miguel, é um nome de guerra. Porque eu sei, ele só aparece 5 vezes na Bíblia. Pode procurar, você não vai encontrar mais do que 5 vezes o nome Miguel. Sempre ele é aplicado à pessoa de Jesus Cristo em confronto pessoal com Satanás. É um nome de guerra, de combate, de batalha. Aqui de novo, houve guerra no céu. Aí aparece Miguel. Então, guarda isso. Todas as vezes que Jesus apareceu num confronto pessoal com Satanás, não digo todas, mas em especial em 5 ocasiões em que ele aparece em confronto pessoal com Satanás, ele tem o nome de Miguel. Aliás, Jesus na Bíblia tem vários nomes, né? Isso não é novidade. Emanuel, príncipe da paz, pai da eternidade, tem vários nomes, Yahvé. Jesus tem vários nomes. Aqui também aparece o nome de Miguel, o nome de guerra, de confronto pessoal com Satanás. Por quê que ele usa este nome quando está em confronto pessoal com Satanás? Por causa do significado do nome. Quem é igual a Deus? Você, Satanás? Não. Eu, Cristo Jesus. O significado do nome é que revela a importância da utilização dele nessa circunstância. Há situações que só Jesus Cristo tem como resolver junto a Satanás. E eu preciso entender isso na minha vida. Portanto, vamos continuar lendo o verso. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Miguel e os seus anjos, o exército do céu, comandados por quem? Cristo Jesus, o general, o chefe dos anjos. E Satanás e os seus anjos. Significa que existem anjos maus e caídos? Segundo a Bíblia, sim. Existe um exército de anjos comandados por Satanás. E em outras passagens nós vamos ver qual a quantidade desses anjos do céu em termos de proporção. Quem se lembra? Qual é a proporção dos anjos que caíram? 1/3, ou a terça parte. É pouco anjo? Não é pouco anjo, é muito anjo. São bilhões que compõem o exército do mal, as forças do mal. E aqui o nome de Miguel aparece para Jesus porque mostra as características. Primeiro, o significado do nome. Segundo, por que Jesus é Miguel? Porque ele é o único que teve poder para expulsar Satanás do céu. Mais um verso, Judas, volta ao livro de Apocalipse, um livro só, livro de Judas.
Livro de Judas. Aparece de novo aqui referência ao nome Miguel. Judas verso 9. Judas é um capítulo só. Judas verso 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, e aqui aparece mais uma palavra interessante, arcanjo, já vou falar disso. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, por que o nome é Miguel? Porque ele está contendendo com o diabo. Percebe mais uma vez, batalha, confronto pessoal, nome de guerra, briga pessoal de Cristo com o diabo. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui, se você for ver o resto do contexto, Jesus disputando o corpo de Moisés, demonstrando que ele é o único que tem poder para ressuscitar Moisés. Por isso, Miguel só se aplica a uma única pessoa, pelo significado do nome e pelas características. Só se aplica a quem? A Jesus Cristo, não se aplica a nenhum outro. Aí aparece aqui o arcanjo Miguel. Aí tem gente que fala assim: peraí, Miguel é um anjo, não é Jesus. Jesus é um anjo? Sim ou não? Num sentido especial, pode ser. Porque qual é o significado de anjo? Mensageiro. Jesus é um mensageiro? No sentido especial, Jesus também não deixa de ser um anjo. Mas aqui diz que ele é o arcanjo Miguel. E o que é o arcanjo? O que significa arcanjo? Chefe dos anjos, ou comandante dos anjos. Comandante dos anjos. Ora, o chefe dos anjos, ou comandante dos anjos, não precisa necessariamente ser um anjo. Vou dar um exemplo. O presidente dos Estados Unidos é o comandante das Forças Armadas. Sim ou não? O presidente dos Estados Unidos é o comandante das Forças Armadas. Por causa disso ele é um militar? Não. Jesus é o arcanjo, ele é o chefe dos anjos. Num sentido especial, ele até pode ser tido como um anjo, mas ele é o arcanjo. Ele é o chefe dos anjos. E o único arcanjo existente na Bíblia é Jesus, porque ele é o único que pode ser chefe dos anjos. Portanto, quando se fala em arcanjo Miguel, arcanjo não quer dizer que seja anjo. Arcanjo é chefe dos anjos. Deu para entender? Portanto, Miguel, eu já vi algumas pessoas terem dúvida quanto a isso, dizendo que Miguel não pode ser Jesus. Eu diria, com base na Bíblia, Miguel só pode ser Jesus. É diferente. Só pode ser, não pode ser outra pessoa. O arcanjo Miguel, por todas as características lidas. Vamos seguir. Estamos no verso 13. Descobrimos que o príncipe do reino da Pérsia é Satanás. Miguel, que é chamado, é Jesus. E houve uma batalha. Uma batalha. Agora veja só. Agora vamos entrar num aspecto aqui que a gente precisa prestar atenção. Agora eu falo do mundo espiritual. Estamos em oração. Agora vamos trazer isso aqui para a nossa vida, sua vida e a minha. Você tem um problema e você está em oração por algum tempo. No momento que você está orando, segundo a Bíblia, imediatamente a sua oração chegou no céu. Isso é imediato. A resposta pode não vir logo. Por quê? O que acontece muitas vezes diante de uma oração sua, por exemplo, por um filho, pela conversão do marido, pela conversão da esposa, e essa conversão não vem? No mundo espiritual, quando Deus abre a cortina, o que ele está dizendo para você? Gabriel ou algum anjo está lutando com Satanás. Qual é a solução para essa guerra? Persistência na oração. Você tem que continuar orando, não importa quanto tempo. Por quê? Quanto mais você ora, vai acontecer uma coisa no mundo espiritual. Dependendo do tempo da oração, da persistência da oração, Deus respeita livre-arbítrio? Sim ou não? Respeita. Deus, por acaso, forçou o Ciro a fazer alguma coisa? Não, não pode forçar. Se o Ciro não queria cumprir o plano de Deus, Deus não força. O que ele fez? Chamou Miguel com mais anjos. Aí o que Jesus e os anjos foram fazer na mente de Ciro? Influenciar. Ele não está recebendo a influência do mal? Não estou tolhendo a liberdade de escolha dele, porque o Satanás ele vai obscurecendo, vai fazendo com que você deixe de ser livre. Você não toma decisão com liberdade. Aí vem os anjos do bem e começam a fazer uma contraposição, a disputa pela mente, influência do bem e do mal. Gente, isso aí é na nossa mente todo dia, essa briga espiritual. Aí chega uma hora, Daniel continuou orando, e continuou orando, continuou orando. Agora guarda isso, havia um plano de Deus. O plano de Deus tem que ser cumprido.
Deus não pode forçar Ciro, mas ele pode chamar Miguel. E quando Miguel vem, acabou a brincadeira. Aí a mente de Ciro recebe uma influência extremamente poderosa, pela persistência da oração e porque é um plano de Deus. Então é preciso entender o seguinte: o livre-arbítrio de Deus não anula a liberdade humana de escolha. Ou melhor, desculpe, fiz uma confusão. O plano de Deus não anula o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha. Não anula. Não existe essa coisa de predestinação. Então o Ciro veio predestinado para fazer aquilo? Não, ele foi influenciado. Judas veio predestinado para trair Jesus? Alguém acha que veio? Não. Ele recebeu influência de Cristo para não fazer aquilo? Sim ou não? Judas recebeu influência de Jesus para não fazer? Poxa, a Bíblia cansa de falar. Jesus deu várias oportunidades. Mas o que ele fez? Ele escolheu a influência de Satanás. Ou seja, ele exerceu livremente a sua escolha. Portanto, Deus não anula o livre-arbítrio humano, mesmo quando ele tem um plano. O que acontece é que quando Deus tem um plano, ele já sabe como as coisas vão acontecer. Então tem gente que confunde predeterminação com presciência de Deus. Não sei se está complicado o que eu estou falando, mas eu vou explicar. Presciência é uma coisa, predeterminação é outra. Presciência é Deus, pelo poder que tem, saber as coisas antes delas acontecerem. Deus é assim, o futuro para ele é como se fosse passado. Tudo que vai acontecer, para Deus é passado, já aconteceu, e ele conta para nós. Vamos facilitar com um exemplo? Quando eu filmo esta igreja, e quando você vai assistir o filme, eu influenciei alguma coisa nas imagens? Eu não influenciei nada, eu só filmei, as imagens estão gravadas. Quando Deus conta para nós, ele não influencia no que as pessoas estão fazendo. Ele não influenciou na decisão de ninguém, ele não forçou, melhor dizendo. Ele apenas está contando o que acontece. Portanto, ele não está forçando ninguém a fazer nada, ele apenas está revelando antes. Um historiador, quando vai escrever um livro sobre história, os fatos passados que ele vai contar, por acaso ele influenciou algum daqueles fatos? Ele determinou algum daqueles fatos? Não, ele apenas está contando. Deus não determina nada, não força ninguém a fazer nada, ele apenas conta como vai ser. Agora, para o homem é melhor se adaptar ao plano traçado por Deus. Mas a nossa livre escolha nunca é anulada, jamais. E está aqui a prova maior disso. Ciro, atrapalhando o plano de Deus, tem que vir Miguel para influenciá-lo, mas a escolha continua sendo dele. Deus está forçando Ciro a fazer alguma coisa aqui? Mandou Jesus. Não tem culpa, né? Deus mandou um general. O general vem. Mas não está forçando Ciro a fazer nada, está influenciando a mente dele. E olha que coisa está acontecendo no mundo espiritual quando você e eu estamos orando. Nós não sabemos o tamanho da disputa e da batalha. Invisível. Uma luta para responder a nossa oração. E às vezes é demorado, porque nós estamos orando por um parente e ele está sendo disputado por Satanás. Agora, você vai dizer, Mauro, mas então por que Deus não manda logo Miguel? É uma boa pergunta. Mas será que essa pessoa que Deus conhece o livre-arbítrio está pronta? Será que ela vai aceitar? Será que ela já não rejeitou? Será que Miguel já não veio? Livre-arbítrio, amigo. Deus respeita. Deus respeita. Mas há uma disputa no mundo espiritual. Vamos começar a concluir. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Anjos em conflito com demônios. E a gente não consegue ver. A gente está aqui conversando, orando, trabalhando, passeando, e não sabemos o que está acontecendo. Anjos em conflito com demônios, invisíveis, disputando cada um de nós, a cada dia, a cada momento, uma disputa espiritual. E isso acontecendo aqui, e Deus mostrando para nós sabermos como funciona a coisa. Já vimos quem é Miguel, já vimos o arcanjo. Agora verso 15. Ao falar ele, Daniel 15, né? Daniel capítulo 10, verso 15. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Verso 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar,
E disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Olha, a segunda vez que Daniel vai desfalecer, que Deus revelando isso para ele, ele vai desfalecer e ele é animado outra vez, a segunda vez, que ele é animado para conseguir ficar em pé, recebendo a visão e as explicações. Verso 18: então me tornou a tocar, mais uma vez, tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado. Terceira vez que ele ouve que ele é muito amado. Paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Amigo, o que nos fortalece no momento de depressão e de angústia? Aqui diz que Jesus veio e disse: seja forte. O que a palavra de Deus faz conosco? Fortalece. Ergue quem está caído, quem está bambo, quem está para cair. A palavra de Deus a cada dia diz assim: seja forte, levanta. Teu lugar não é no chão, o lugar de cristão não é no chão, lugar de cristão em pé. E Jesus vem para dizer isso: levanta. E não que Daniel estivesse passando por isso por alguma fraqueza, não, é porque realmente a situação dele aqui era especial. Essas visões e a própria proximidade da divindade, Gabriel, imagina o mundo espiritual aqui explodindo na cabeça dele e ele tendo que presenciar tudo isso aqui. Era muito forte para ele, para suportar isso aqui. Verso 20: e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar com o príncipe dos persas. Não acabou não, eu tornarei a pelejar. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Aqui ele está anunciando o quê? Cumprimento da profecia do capítulo 2, porque depois da Medopérsia, quem que vinha? A Grécia. Aqui está dizendo: e vai ser do jeito que está determinado. Ele será vencido e vai vir a Grécia, mas eu vou continuar pelejando com ele. Verso 21: mas eu te declarei o que está expresso onde? Na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser quem? Miguel. Amigo, isso aqui é uma coisa impressionante, né? Gabriel está dizendo assim para Daniel: vai continuar a peleja, não vai terminar aqui, mas vai vir o reino da Grécia. E ele está dizendo assim: não tem mais ninguém ao meu lado a não ser Miguel. Ele está em desvantagem? Tem gente que pensa que a maioria sempre ganha, né? Mas a Bíblia diz que não. E aqui é como se você ouvisse um funcionário simples dizer assim: ninguém me apoia nesta empresa, a não ser uma única pessoa. Ora, se essa única pessoa que dá apoio a ele na empresa for o dono, ele está com a maioria. É como se eu dissesse: há uma única pessoa na América que eu consigo influenciar. Ora, se esta única pessoa na América for o presidente dos Estados Unidos, e aqui ele diz: olha, nessa batalha não tem ninguém mais ao meu lado a não ser Miguel. Precisa mais? E aí, o que isso tem a ver conosco? Se você entrou aqui essa noite fraco, achando que está sendo derrotado por um vício, por um problema, por um pecado que ninguém sabe, se a sua vida espiritual anda fraquejando e você acha que não tem mais ninguém ao teu lado, quem que está do teu lado? Miguel. Só, mais ninguém. Dá para se sentir derrotado tendo Miguel ao lado? Quem é Miguel? Jesus. Mas por que ele usa o nome de Miguel? Ele está em confronto com... Ora, qual é a função quando você invoca Miguel na sua oração? E aí que eu disse que essa semana eu aprendi mais uma coisa. Agora há momentos especiais na minha vida que, além do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou invocar o nome Miguel. Nome de guerra. Tem situações na nossa vida, chama o general.
chama o general Miguel. Senhor, tudo bem, o Senhor é sábio, o Senhor está mandando anjos para resolver meu problema, eu sei que Gabriel sempre desce para falar comigo, mas se der um jeitinho na agenda de Miguel para ele vir, tem jeito na agenda de Miguel para ele vir? Eu aprendi essa semana, além do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em que há poder, eu aprendi que Miguel é um nome de guerra para enfrentar batalhas nas nossas vidas. Para terminar, a má notícia, a boa notícia é saber que Miguel está do nosso lado, mas a má notícia é saber que do outro lado existe um outro exército, Satanás e os seus anjos. Lá no livro de Efésios tem uma receita para todos nós, como enfrentarmos aqueles na nossa vida que não são feitos de carne e sangue. Paulo chamou de as potestades, os principados, as forças espirituais do mal. São exatamente esses seres invisíveis que nós não vemos. Deus deu uma receita para Miguel vir, para nós sermos vencedores. Ele disse que nós temos que usar uma armadura, uma roupa de guerra, e dá lá alguns instrumentos: oração, fé, estudo da palavra, leitura da palavra, armadura. A armadura, quando você ouve falar em armadura, ou quando você vê num filme, o que te lembra a armadura? Quem que se veste de armadura? Quem vai para a guerra, soldado. Por que Paulo usou essa expressão, que o cristão tem que usar uma armadura? Porque é uma guerra, meu amigo. Quando você sai de manhã para trabalhar, você precisa saber que você está saindo para uma guerra espiritual. E que se você não estiver com a armadura de Deus, e tem gente que consegue ter a coragem, que eu não tenho, a coragem de sair de peito aberto sem uma oraçãozinha, é corajoso isso aí. Esse é corajoso. Depois de tudo isso aqui, Gabriel, o anjo poderoso do céu, dizendo que Satanás o resistiu por 21 dias. Ele teve que chamar Miguel. Tem gente nesse mundo que sai de peito aberto e fala: não preciso nada disso, eu enfrento sozinho. Corajoso esse. Corajoso. Que a gente, quando sai de casa, precisa saber onde nós estamos metidos, que tipo de guerra nós estamos enfrentando. Por isso tem que fazer culto no lar, proteger a família, proteger a nossa casa, sempre de manhã, oração, comunhão com Deus, tempo para ler a palavra de Deus, armadura para poder enfrentar essa guerra dos últimos dias. É isso aqui que o capítulo 10 de Daniel explicou para nós hoje. Ele mostrou onde nós estamos metidos, mostrou uma luta espiritual, uma briga entre seres espirituais, a ponto de Jesus ter que vir para resolver o problema. E a gente às vezes levando a vida como se nada tivesse acontecido. Quero encerrar uma história que eu até que já contei em outros tempos aqui na classe bíblica, mas como ela é rotativa, sempre tem gente nova. Essa história eu acho ela muito poderosa. É uma parábola, tá? Uma parábola, uma ficção, uma fantasia. Imagine que Jesus Cristo resolveu visitar um jovem. Foi na casa dele. O jovem morava sozinho, foi lá, tocou campainha, o rapaz ficou todo, imagina, como é que você se sentiria recebendo Jesus Cristo na tua sala? O rapaz todo sem graça, aí trancou a porta do quarto, trancou a porta da cozinha, sentou ali com Jesus na sala, todo sem graça, Jesus conversando com ele, daqui a pouco um barulhão lá no quarto, soco na janela pelo lado de fora, e o rapaz assustado falou para Jesus: um instantinho só que eu já volto, só um instantinho que eu vou resolver um problema. Abriu a porta do quarto, trancou, entrou lá dentro. Quando abriu a porta da janela, era Satanás querendo entrar. Ele disse: não, você não vai entrar aqui hoje não. Não vou sim, ué, qual é o problema? Eu entro sempre, porque não vou entrar hoje? Porque hoje você não pode entrar. Pode, não pode, empurrou ele para fora, não vai entrar, e fechou a janela. E voltou para a sala todo sem graça. E Jesus ali, conversando com ele, daqui a pouco um barulhão na cozinha. E ele falou para Jesus: um instantinho só, eu já volto aqui. Entrou, fechou a porta da cozinha e foi lá. Satanás socando a janela da cozinha, querendo entrar, arrombar. E o rapaz dizendo: você não pode entrar, some daqui. Mas o que está acontecendo aí hoje? Qual é o problema? Eu venho sempre, você sempre me recebe. Não, hoje não pode. E fechou a janela. E continuaram a conversa. Daqui a pouco, Jesus olhou para ele e falou assim: posso te ajudar a fazer uma coisa? Eu vim aqui hoje, eu quero te ajudar a fazer uma faxina. Estou vendo que a sua casa está um pouco desarrumada, um pouco bagunçada. E o rapaz falou: não, não precisa não, a empregada vem amanhã. Não, mas eu te ajudo, eu estou com tempo livre.
e foi se dirigindo para o quarto. E o rapaz falou: não, o senhor não pode entrar aí. Não, deixa, eu vou te ajudar, deixa eu ajudar. E Jesus abriu a porta do quarto e começou a mexer, e começou a tirar debaixo do colchão aquelas revistas, e da gaveta aqueles filmes, e começou a tirar da gaveta os maços de cigarro, até uns cigarrinhos diferentes, e foi tirando tudo. E o rapaz branco, e ele botando tudo numa caixa para jogar fora. Fez a faxina no quarto, foi para a cozinha. Aí começou a mexer nos armários, foi tirando aquelas garrafas de pinga, de uísque, e o rapaz olhando para Jesus vermelho, e Jesus fazendo a faxina na cozinha. Aí foi para a sala, fez uma faxina completa. Quando sentaram para conversar, soco na porta da sala, esmurrando. Aí na hora que o rapaz ia levantar, o Jesus falou: não, agora calma, deixa, por favor, deixa que agora quem vai atender sou eu. Jesus foi calmamente, abriu o maçamento. Quando ele abriu a porta, Satanás deu de cara com ele. Quando ele viu que era Jesus, falou assim: ah, desculpe, foi engano. Virou as costas e foi embora. Às vezes nós não queremos o inimigo na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, mas esquecemos que lá tem tudo que ele gosta, tudo que ele quer. E às vezes queremos ficar expulsando o diabo. Lembre-se que Jesus, ele protege o nosso lar, sim, mas primeiro precisa fazer uma limpeza no lar, na mente e no coração. Na hora que ele faz a faxina, quando o Satanás vem, ele encontra com Cristo, Miguel, e aí ele sempre vai dizer: desculpe, foi engano. Eu vejo gente invocando o nome de Jesus, mas não faz faxina. Acha que vai expulsar demônio assim. Para Jesus poder vir como Miguel, é preciso deixar ele fazer a limpeza. Ele precisa se instalar. E aí, ninguém mais mexe conosco. Amém. O pastor vai orar agora para nos despedir. Quarta-feira que vem, Daniel 11, não perca. E o pastor vai orar para que nós possamos permitir que Jesus faça uma faxina na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, para que Miguel possa se instalar e possa derrotar o nosso inimigo todos os dias.